eu vou marcar a nossa base aqui, ok? E eu vou converter isso aqui para uma tabela dinâmica, porque é a maneira mais fácil, mais rápida, mais dinâmica, como o próprio nome diz, da gente poder converter isso aqui e poder trabalhar essas informações de maneira que elas fiquem legais para a gente colocar isso em um gráfico, tá bom? É só por isso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui também na minha, né, no meu menu, porque no menu eu coloquei aqui, então eu vou sempre recomendar, então a gente vai sempre pelos nossos atalhos. Então eu vou vir inserir tabela dinâmica, ok? Então vamos lá, inserir tabela dinâmica e eu vou montar a minha tabela dinâmica. E aqui ele está pedindo o meu intervalo. Então eu já tenho o meu intervalo marcado, vocês perceberam que eu não precisei selecionar, né, o meu intervalo todo, ele já identificou qual que é o meu intervalo. Então, beleza, o nosso intervalo aqui, eu vou clicar em OK, só que antes disso ele me pergunta se eu quero fazer isso numa nova planilha ou numa planilha existente. Eu vou fazer numa planilha, nessa planilha, porque eu quero deixar tudo aqui no nosso raio de visão. Então, lembrando aqui, ó, então eu tenho a possibilidade de confirmar se o meu intervalo está certo, se eu coloco numa nova planilha e se eu coloco numa planilha existente. No meu caso, eu vou colocar aqui numa planilha existente, tá bom? Então vamos lá. E vou dizer aonde que eu quero colocar. Então eu posiciono na célula onde eu quero colocar, eu vou colocar aqui, ó, na célula na F1 e vou clicar em OK, tá bom? Então vamos lá. E aí o que acontece? A gente entrou na tabela dinâmica, como eu falei, não tem como a gente falar de gráfico sem a gente falar de tabela dinâmica, né? E aí na tabela dinâmica tem aqui o que eu chamo de template da tabela dinâmica e aqui tem os campos da tabela dinâmica. Então vamos lá, ó. Isso aqui é um template, ele está vazio porque eu não carreguei com informação. E aqui eu tenho, ok? Aqui eu tenho os campos da minha tabela dinâmica. Só para a gente, né? Então, sempre que eu me referir ao espaço à esquerda, eu vou me referir ao template. Quando eu me referir aos campos aqui, eu estou falando aos campos, né, da tabela dinâmica, ou campos, ou quadrantes, ou cabeçalho. A gente vai estar falando aqui desse quadrante aqui, ok? E aí que vale lembrar, como eu falei, né, na live tem pessoas de níveis diferentes, eu sei que tem muita gente que conhece, muita gente que não, mas, né, vale lembrar que a informação, quando você cria uma tabela dinâmica, essa informação que eu vou passar, ela parece ser muito boba, mas eu tenho muitos alunos, muitos mentorados, muitos colaboradores por onde eu passei, que já se perderam numa coisa muito simples. E qual que é? É buscar essas informações, buscar os campos da tabela dinâmica aqui, quando você não está posicionado dentro do template. Né? Parece muito bobo isso, mas eu já vi muita gente perdido e perguntando. Então, óbvio, você precisa estar dentro do quadrante, dentro do template, para que os campos da tabela dinâmica sejam disponibilizados para vocês, ok? Então, no nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar apenas o meu quadrante aqui, que é o quadrante linha, que é o quadrante aqui, no caso, valores. Por quê? Porque eu só vou precisar dessas informações na minha tabela dinâmica. E aí, como que a gente faz? Eu vou pegar a informação data e vou arrastar ela para a linha aqui, ok? Então, primeira coisa, data, peguei data aqui, ó, e arrastei ela para a linha aqui. Então, vocês já notam aqui que eu já tenho informação demais aqui embaixo, né? Mas a gente vai trabalhar essa informação. Além disso, eu vou transferir também as informações de valor realizado, valor orçado e meta, como eu falei, só para a gente popular a nossa base. Mas vamos lá, então eu já tenho data aqui e eu vou pegar, arrastar simplesmente o meu valor realizado, o meu valor orçado aqui, ok? E a minha meta, tá bom? Então eu tenho, já populei toda a minha base aqui e já tenho aqui todas as informações que são as informações que eu queria. Então deixa eu só arrastar essa informação para ficar bem legal aqui. Então, assim, e aí vai uma outra dica, né, que é simples, mas vale lembrar, para você saber qual que é o campo que você arrastou para baixo, o que você arrastou para o quadrante aqui, seja ele coluna, seja ele linha, ou seja, né, seja ele valores, basta você saber se ele foi flegado aqui, se ele foi marcado aqui, tá? Então, parece boba a informação, mas é isso.
tá? Vários questionamentos já feitos, várias dúvidas feitas, mas tudo é fácil quando a gente sabe. Então agora a gente já sabe que para identificar se a gente arrastou uma informação daqui para a nossa tabela dinâmica, essa informação ela precisa estar marcada, flegada aqui, ok? Então, primeira coisa que eu preciso ver é o seguinte, na minha tabela dinâmica, eu tenho aqui o seguinte. Vocês vão perceber que eu tenho as minhas datas com um sinal de mais aqui do lado. Por quê? Porque essas informações elas estão agrupadas. Vocês lembram que lá na composição da data que eu coloquei lá, eu coloquei do dia 1º ao dia 31 de dezembro e ele criou aleatoriamente essas informações. Tá? Então, assim, e aí essas informações elas estão agrupadas. E se você sabe, né, como faz esse desagrupamento, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, ele vem com esse sinalzinho de mais, por quê? Porque se eu quiser expandir, né, se eu quiser explorar essas informações, basta eu clicar no sinal de mais que fica aqui do lado. Não vai ser o nosso caso. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar vir aqui, então deixa eu posicionar aqui, ó. Eu vou precisar vir aqui e jogar de volta para cima quais são as informações que eu não quero. Então, da mesma maneira que eu arrasto de cima para baixo, eu arrasto de baixo para cima ou para fora também pode ser, tá? Para fora aqui. Geralmente a gente arrasta aqui para cima mesmo para não dar nenhuma zica, mas geralmente para fora ele também desmarca, né? Ele também tira isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar em meses e vou arrastar aqui para cima. E agora a gente percebe que agora sim, agora ele tem só as datas aqui. Só que eu não quero data, eu quero o contrário. Eu vou pegar aqui, ó, os meses e vou arrastar para baixo aqui, porque eu quero apenas os meses. Tudo bem? E aí eu tendo as minhas datas de maneira consolidada, porque na verdade eu quero demonstrar isso apenas no mês a mês aqui, tá bom? E aí o que acontece? Vocês vão perceber aqui que na minha tabela eu tenho aqui a informação sem o formato. A gente formatou ela aqui e aí para ser um pouco mais rápido, o que a gente vai fazer? Eu vou demarcar toda a minha informação aqui, novamente Ctrl Shift e deixa eu colocar aqui. Ctrl Shift, ponto de exclamação, só para a gente formatar toda a nossa informação aqui, tá? Para a gente ir acompanhando isso no detalhe. Então, lembrando sempre que aqui, ó, eu tenho a possibilidade de eu fazer qualquer alteração aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas várias configurações. Eu vou mostrar para você duas que eu acho que são mais necessárias, são mais frequentes, que é o quê? A gente clicar aqui, ó, no nosso cabeçalho, dar 2 cliques, vir aqui e deixar o nome mais simples, mais reduzido, né? Porque fica mais fácil da gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, valor, vou colocar a abreviação, VLR valor, e vou deixar aqui, ó, dessa maneira. Valor real, a gente vai entender que é valor realizado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, e vou colocar, ó, VLR, e vou colocar aqui, ó, orçado, reforçando, tá? Para muita gente, orçado e meta, mesma coisa, tudo bem, tá? Só para a gente trabalhar com definições diferentes aqui, ok? E aqui, vocês vão perceber duas coisas diferentes. Primeiro, que aqui a meta, ela não tá uma meta fixa. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Para eu ter uma meta fixa, eu preciso alterar os parâmetros aqui embaixo. Então aqui eu joguei aqui para baixo o valor real, o valor orçado e meta, mas a meta eu quero que ela se mantenha fixa. Então como que eu faço? Toda a informação, então, ó, lembrando aqui, ó, que todas as informações que eu jogo no valor, eu consigo formatar essas informações de várias maneiras. Então, é isso exatamente que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui em soma da meta, vou clicar aqui e vou em configuração do campo. Então, vamos trazer aqui para frente. Aqui. Em configuração do campo, a gente tem aqui que é uma soma, mas não é uma soma, a gente não quer somar a meta. Eu quero simplesmente colocar a meta como valor final lá. Então, o que eu preciso fazer para deixar a minha meta como valor final? Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar, por exemplo, o máximo aqui. Vou dar um OK. Por quê? Porque eu quero o valor máximo aqui, eu quero que fique fixo o meu valor. E aí, dessa maneira, a gente já trabalhou as nossas informações aqui, o valor real, o valor orçado e o valor da meta, e aí a gente consegue colocar o nosso gráfico a partir de agora.